Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor José de Geografia e a aula de hoje é sobre erosão eólica. Primeiro, a erosão nada mais é do que o transporte e a deposição de sedimentos. Mas da onde vêm esses sedimentos? Vem da destruição das rochas, que a gente dá o nome então de intemperismo. E a erosão eólica, então, é um dos tipos de erosão que nós temos, que se dá pela força do vento, que pode provocar transformações que impactam o meio ambiente, como a retirada de finos fragmentos superficiais do solo, transportando-os para outros locais e assim modificando dois ou mais ambientes. Vão existir ao todo 4 processos erosivos. O primeiro deles, basicamente, vai ser a corrosão, é o desgaste físico das rochas através do atrito e impacto de partículas que podem provocar, por exemplo, buracos no meio de um morro, por exemplo, tá? Essas partículas elas são transportadas pelo vento, ok? Esse processo também pode ser feito pela ação de outros elementos da natureza, como a ação das águas e também das geleiras. Mas é o evento do vento que esculpe as rochas, dando as formas. Vocês viram aí no início do vídeo o Morro da Igreja, com a pedra furada. Então, o vento contribuiu muito para aquela formação rochosa, numa rocha basáltica. E aí vocês estão vendo agora a famosa Pedra da Águia, lá em Urubici, Santa Catarina, que vocês podem ver perfeitamente o desenho da águia como se ela estivesse olhando para trás ou para o lado, tá? Essa rocha arenítica aí, então tem uma influência muito forte do vento. Obviamente que essas formações rochosas não é apenas o vento que vai trabalhar nisso. Tu tem a questão da temperatura, a questão de aquecer, a questão de resfriar, que acaba dilatando as rochas, fraturando elas, a questão da chuva, na qual as rochas absorvem a água, enfim. Mas pelo atrito, quando as partículas se chocam com os paredões rochosos, vai tendo desgaste. Em alguns momentos, pode, numa parte que teve mais ação do vento, somar-se a isso uma região da rocha mais sensível, acabar despencando e formando locais simplesmente mágicos, como aí a pedra furada no Morro da Igreja. Certo, galera? Existem outros 4 processos erosivos ligados à ação do vento. A gente falou da corrosão, a gente fala agora da abrasão, que também está relacionado a essa formação desses monumentos rochosos. Um processo erosivo semelhante à corrosão é o desgaste de rochas pelo atrito e impacto de partículas ou fragmentos carregados por correntes eólicas. Também pode ser causado por ações glaciais fluviais, que daí seriam os rios, marinhos, oceanos, como a turbidez e o vai e vem das ondas. E daí quando a gente diz o nome eólico, é o processo de depósito sedimentar que tem o vento como agente geológico. Aqui as praias são exemplo de depósitos eólicos, também chamados de depósitos sedimentares, tá? Então fica aí. O nome de uma praia que a gente tem aí, que a gente diz praia, praia. A praia nada mais é do que um depósito sedimentar, onde a areia é depositada não só pelo vento, pela ação do mar também. E o que, que o vento faz às vezes? Tu tem tanto acúmulo de areia que acaba então formando pequenos morros, que a gente dá o nome de dunas, que o vento desenha, muda elas de lugar, aumenta o tamanho delas, diminui o tamanho delas, enfim. É uma ação muito importante, já que a duna acaba também virando um ecossistema que é muito frágil, que tem que ter cuidado com ele, que tem que ser protegido. Ali às vezes cresce uma vegetação nativa, tem restinga, o habitat de uma fauna que muitas vezes corre risco de extinção. Enfim, a quarta parte que a gente vai falar agora do processo de erosão eólica é a deflação. A erosão provocada pelo vento, fazendo com que fragmentos superficiais mais finos sejam retirados do local, restando pedras e pedregulhos. Ocorre normalmente em campos de dunas e regiões desérticas. Aí vocês têm imagens de dunas localizados na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Vejam como o vento
ele vai mexendo na areia, vai redesenhando. A gente consegue ver as marcas desse vento na própria areia. Esse vento, quando sopra a areia, empurra ela para outros lugares, faz inclusive ter abrasão quando essa areia se choca com o ser humano. Muitas vezes a gente sente isso, dá uma pequena irritação, mas algo bem tranquilo. Ou então, muitos locais próximos a essas regiões costeiras no mundo inteiro possuem a tal das dunas, que são pequenos morros que são produzidos, obviamente, ali pelo vento. Aqui no Brasil são muito famosas as dunas lá da região dos Lençóis Maranhenses, a região de Natal, as dunas em Garopaba, em Santa Catarina. Enfim, o que vocês têm que compreender que o vento, por mais inocente que ele pareça, ao longo do tempo, ele vai trabalhando sobre o relevo, ele vai contribuir com o intemperismo, que é destruir as rochas, ele vai contribuir levando embora os sedimentos, depositando sedimentos em outros locais, e ele vai ser um grande agente erosivo e vai nos presentear, depois de milhões de anos do seu trabalho, obviamente junto com as outras erosões, a monumentos rochosos incríveis que vão acabar em muitas situações virando pontos turísticos e as pessoas vão lá conhecer esses lugares, tirarem fotografias e postarem nas suas redes sociais, como é o caso aí da Pedra da Águia e também da famosa Pedra Furada ali em Urubici, que é um monumento, parece uma capela, e vocês podem ver aí na imagem que o vento está soprando. E durante milhões de anos, o que aconteceu? Despencou-se rochas e não sei se foi de propósito que a natureza quis fazer isso, provavelmente não, mas acabou então desprendendo rochas bem no meio dessa famosa pedra furada no Morro da Igreja, tá? Que tem esse nome porque parece uma capela. E todos os dias, que tem que ficar claro que tem erosão eólica, a gente tem o vento. O vento é uma força da natureza, ele acontece quando o ar se movimenta quando tem choque de temperatura ou quando tem mudança de pressão atmosférica. Certo, pessoal? Um forte abraço, até a próxima aula e curte aí.